Então, lá atrás nos vídeos sobre o déficit brasileiro, o fato que as contas brasileiras estão explodindo e não tem o que fazer, eu falei sobre a privatização da Petrobras, que eu não achava que ela seria toda privatizada, mas provavelmente fatiada e as suas melhores partes, ou as partes mais convenientes, vendidas, as partes mais fáceis de separar, e é justamente o que a gente está vendo agora. Saiu uma notícia recentemente de uma venda de um poço de petróleo, de um campo de petróleo na Baía de Santos. Eles venderam para uma empresa norueguesa por 2,5 bilhões de dólares, o que é bom para a Petrobras, porque eles estão com uma dívida aí na ordem de uns 160 bilhões de dólares. O problema deles é que a dívida é em dólar, inclusive, porque se o dólar subir, que é o que tinha acontecido lá atrás, e agora com o dólar caindo, deu uma aliviada boa para eles, deu uma aliviada muito, muito boa para eles. E agora eles estão fazendo esse programa de desinvestimentos, que é um jeito bonitinho de dizer programa de fatiar e vender. Eles venderam esse campo agora em Santos para uma empresa norueguesa, porque noruegueses têm muito caixa para fazer isso. Venderam por 500 milhões a fatia da Petrobras no Chile. Certo? Vamos localizar aqui onde está melhor no Brasil, tá? Vende a fatia para lá. Já tem aquela venda extremamente suspeita que ainda foi feita na gestão Dilma para Pampa, mas enfim, entrou caixa. Foi 500 milhões agora da participação do Chile. Também estão negociando com uma empresa mexicana vender as participações deles em Pernambuco. 2 coisinhas lá no Porto de Suape e a Citep. Citep de têxtil, empresa têxtil. Petrobras, sai. Tem a ver, claro, não estou pirando assim, mas estão fatiando esses pedacinhos para fazer agora esse repasse e fazer caixa. E a Transpetro pode ir junto. Transpetro também estava envolvido em vários escândalos e eles estão fazendo um chuncho lá para fazer uma venda em que você não perde um bem. Porque não, daí a gente fica como... A gente vende a maior parte, mas a gente fica como maior acionista, só que sem voto. Então a gente consegue vender o controle de votação da empresa para os outros, mas a gente fica com a maior parte do capital ainda, o que significa que não está bem privatizado. E seja, umas bizarrice meio estranho, mas eles estão tentando fazer isso para desesperadamente erguer caixa. Então, Petrobras vai ser privatizada toda ela? Temer já falou que não. Temer já falou que é uma questão muito de orgulho nacional e pode ter umas coisas assim daquele desenvolvimentismo, mercantilismo brasileiro mesmo, metalismo. Não, a gente tem que ter recursos naturais, nós temos que ter commodities, porque daí a gente está muito rico. Fala isso pro Japão. Fala isso pra Coreia do Sul. Enfim, não, porque é nióbio. Fala isso pra Suíça. Qual que é o recurso natural deles? Montanha. Enfim. Ou qual que é o recurso natural de Liechtenstein? Paraíso fiscal. Pronto, vocês estão ricos. Enfim, é uma bizarrice. Mas ele já falou que não vai rolar uma venda da Petrobras. Agora vamos pensar de um jeito institucional. A Petrobras não é uma empresa. Ela não é a Copel, que é a empresa de energia aqui no Brasil, aqui no Paraná, que até já tem umas coisas diferentes. Já tem Copel Fibra, já tem... A Petrobras é meio que um guarda-chuva com várias coisas. Tem mineração, tem porto, tem refinaria, Cara, é muito complicado. E ninguém tem caixa para comprar a Petrobras. Alguém aí tem, sei lá, 200 bi? Alguém tem esse caixa para comprar agora, sem financiamento? E alguém quer comprar essa empresa toda sem saber o que tem dentro? Qual que é o tempo para você fazer uma auditoria para erguer o que tem tudo dentro para depois passar a lei? Não. Eu gostaria muito de ver a Petrobras privatizada. Adoraria ver a Petrobras privatizada. Nossa, um dos meus sonhos é a Terra. Nossa, melhor que isso, só se privatizasse o dinheiro. E ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é um processo institucional extremamente complexo. Então faz o quê? Fatia. A Petrobras Chile. Tá bom. Corta aqui, faz a auditoria, vende, acabou. Pronto, e vamos passando as coisas pela frente aí. Então esses pedaços que são picotáveis, dá pra vender. Tem refinaria em outros países, vai se livrando disso. E vai tentando deixar a operação só com a parte mais simples, ou com a parte mais promissora. E a grande coisa que pode ajudar a Petrobras aí é justamente derrubar uma lei da Dilma, que se você pensar só o teor da lei, essa lei podia ter sido passada no regime militar, essa lei podia ter sido passada pelo Geisel, essa lei podia ter sido passada, que é do regime militar, mas enfim, podia ter sido passada pelo Getúlio, que era lei não, porque tem que ter o conteúdo nacional, 30% do Brasil tem que ser Petrobras, porque é o povo brasileiro, a força desse país. Loucura desgraçada.
Não, imagina se tivesse lei de conteúdo nacional no metal brasileiro. Não, então tem que... Toda banda metal brasileira, entendeu? 30% do show tem que ser música nacional. Que era o grande atraso, porque faz o seguinte. A Petrobras tem caixa agora para desenvolver tal campo, que fizeram o campo Lula. O cara pode ir preso por causa dessa. E eu acho que merece, enfim. Pegaram o maior campo lá e renomearam o campo Lula. Pra você ver, se eu fosse psicanalista, cara, o egocentrismo, a relação fálica é tão... Enfim, devaneios meus. Mas o que acontece? A Petrobras tinha que ter o dinheiro para conseguir entrar nesses campos e perfurar. Que não, a gente vai fazer uma parceria aqui em que a Petrobras é 30%. Então as outras empresas vão vir aqui, vamos fazer? Vamos, a Petrobras tem caixa? Não, então não vai ser feito, até a Petrobras ter caixa. Então o mundo inteiro tá querendo fazer as coisas aqui, a Petrobras não acompanha. Putz. Aí é difícil, esse é o que tá atrasando. Então se você conseguir tirar essa lei, existe valoriza os campos que a gente já tem para vender, valoriza isso, facilita a produção, e se facilita a produção, tem mais produção, pode abaixar o preço de diesel, gasolina aqui no Brasil e outras coisas, várias, enfim, mas eu tô pensando mais em combustíveis, porque combustíveis permeia a economia inteira. Tem tudo. O que não é transportado? Bom, o meu vídeo, mas enfim, alimentos. Pô, fazenda tem um gasto de combustível. O que você acha que a máquina anda o quê? Movida a palha de soja? Não é. Isso permeia a economia inteira. Então você consegue baixar esse preço de combustível, 5%, você já tem um efeito na inflação aí relevante. O importante agora, o que está me deixando preocupado ali no estudo, é mais o cenário internacional, porque eu não sei se vocês têm acompanhado, o preço do petróleo foi o seguinte. E, aliás, eu gosto de ver o preço do petróleo agora comparado ao preço do petróleo que ele fez em 2015, que é mais ou menos isso aqui. Não que seja assim uma sentença, não quer dizer que os preços do petróleo sempre fazem... Mas, ano passado teve o pânico, em que o preço do barril chegou a cair abaixo de $30. E pode estar indo para essa direção de novo. Tem aí vários... A Bloomberg está enchendo o saco disso faz tempo, de que tem um grande acúmulo de gasolina no mundo. Tem estoque. Isso desvaloriza o barril de petróleo. Tem menos demanda. Você pode dizer, a Europa está desacelerando, Estados Unidos estão desacelerando. Então, e agora com o retorno, que o preço do petróleo caiu para baixo de 30, quebrou todo mundo que fazia fracking nos Estados Unidos. Voltou, porque eles ficam ali em 40, 45. Voltou, passou, os caras começaram a voltar, cai preço de novo, oferta e demanda. E a Arábia Saudita, os países lá daquela região, sacaram que, olha, é o seguinte, essa festa vai acabar daqui a pouco e a gente tem um medo de instabilidade. Quer dizer, pode ter uma revolução, pode ter uma guerra, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, saca tudo agora e monetiza, porque a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Certo? Se você é um príncipe saudita, você está começando a pensar, mas será que a Arábia Saudita estará em paz nos próximos 10 anos? É difícil dizer. Especialmente com aquela que o Trump falou, que eu adorei. Eu odeio o Trump, mas eu adorei que ele falou isso. Que ele falou, olha, a gente não necessariamente vai proteger os caras, porque assim, a gente paga para proteger eles. Sendo que a gente já produz petróleo, dá para importar da Venezuela, do México, do Brasil. Por que a gente vai... por que a gente faria isso? Então, os sauditas têm que começar a se preocupar com isso. Então, os caras estão jogando petróleo no mercado, o preço caiu. Então, isso pode ser bom pra gente aqui no Brasil, vai ser ruim pra Petrobras. Eu tô dizendo assim, pra população, pra você que vai abastecer teu carro. Pra Petrobras pode ser uma porcaria. Fazer o quê? O problema é deles. Então até que é bom que eles estejam vendendo agora, porque você consegue vender agora e o preço capota depois. Você vendeu enquanto estava na alta. Mesmo que a alta agora seja relativamente uma baixa, mas antes de baixar mais. É a situação que a gente está no mundo agora. Essa é a preocupação agora, mas que está permeando assim, cenário macro mundo, de você investir em petróleo. Para onde que o barril vai? China desacelerando. China saindo de uma matriz energética tão dependente disso, indo mais para gás. Preocupa. Então isso põe uma incerteza no meio, põe uma chave de roda no meio do teu motor, que você não sabe exatamente o que você vai fazer. Mas tá andando. Tá andando. Para os funcionários da Petrobras isso deve ser bom, porque significa que ela não vai quebrar, então você mantém o seu emprego. Então, a gente tá nesse lenga-lenga aí, fazer o quê? Esteja informado, links na descrição, por esse vídeo é isso.